Jung, com toda a sua maestria e seu esoterismo, criou diversas teorias psicológicas que abalaram as estruturas acadêmicas daquela época e abalou também a mente de Freud. Se você pesquisar um pouco, vai ver que eles brigaram muito, tretaram muito, porque as teorias do Jung eram realmente muito pra frente. Jung gostava de coisas não muito convencionais, ele também era muito ligado à espiritualidade. Ele gostava de tarô, ele gostava de numerologia, ele gostava de meditação, nada que você poderia comprovar psicologicamente que era possível acontecer. E até hoje as pessoas não acreditam muito nessas teorias, né? E olha lá, em 1900 e bolinhas, no começo do século XXI, ele já estava falando sobre essas questões. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que foi conhecida na teoria dele como arquétipos, e um pouquinho também sobre o inconsciente coletivo. Até hoje, a física quântica explica certos fenômenos que já Jung naquela época trazia. O inconsciente coletivo é uma delas, o arquétipo também é outra delas. E se você tá achando o assunto legal, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é importante pra gente. O padrão de um comportamento de um João de Barro que constrói o seu ninho, ele é algo inato, ele é algo simbiótico, tá no código genético dele, ninguém ensina isso pra ele. O inconsciente coletivo se assemelha muito a isso, é como se fosse um campo em que a pessoa ou o animal consegue captar certas energias pra poder fazer aquilo. No ser humano acontece igual. Acontece que dentro desse inconsciente coletivo, dessa energia que existe na sociedade entre as pessoas, a gente pode acessar ou não esses arquétipos. Depende muito da sua experiência que você está vivendo. Mas Jung falava que a gente é quase que totalmente inconsciente do que são esses arquétipos. Mas como que funciona isso? Por exemplo, todos nós temos um pai e uma mãe, na maioria das vezes. Esse pai e essa mãe é uma simbologia do que é o arquétipo. Jung, ele colocou vários tipos de arquétipos. Um deles foi o pai e a mãe. O que representa o pai? O pai representa o cara que é provedor, segurança, força. O que representa o arquétipo da mãe? Ela é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa cuidadosa, atenta. É muito importante entender que isso é um estudo que aconteceu há muito tempo atrás. E isso não envolve gêneros, não envolve a questão de ser homem, de ser mulher, são arquétipos. Esses arquétipos influenciam esse simbolismo nas pessoas. Por mais que essas experiências possam ser tipo individuais, o arquétipo ele acontece por si só no ambiente. Através do quê? Das histórias, dos contos, dos filmes. E se você for acompanhar toda a teoria analítica que é do Jung, já se conceitualizou diversos outros arquétipos. Ele conceitualizou alguns, como por exemplo, a persona, a sombra, o ânimo, ânimos, o velho sábio, o self, o herói. São alguns dos arquétipos que ele conceitualizou para explicar como que a pessoa interage com essa força. Então essa força do arquétipo auxilia para a transmissão do conhecimento entre as eras. Através de um conto, através de uma história em que dois homens mais velhos estão contando para as crianças sobre coisas que são certas e erradas de fazer, através de personagens que traz uma simbologia, isso está sendo passado o que Jung acreditava que era os arquétipos. Então nossos ancestrais fizeram isso, fizeram aquilo, temos aquele modelo do que é o herói, os ensinamentos da Igreja Católica, os ensinamentos da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia nórdica, trazendo vários simbolismos do que é representado pelo arquétipo. Isso que é arquétipo de comportamento. O arquétipo é uma força e ele tem uma autonomia. Uma pessoa pode estar influenciada por certo tipo de arquétipo sem mesmo saber, inconscientemente, num transe. Por exemplo, um homem vê uma mulher e aquela imagem que ela passa, para ele pode ser aquela imagem da mulher que ele gostaria de ter, sensível ou saudável, então ele pode perceber que teve um terrível equívoco em escolher essa mulher. E pode acontecer também de outras maneiras. O filho que cria uma expectativa do pai, desse certo arquétipo que ele aprende na sociedade, que é transmitido através dos contos, e esse pai não provê isso que ele quer, também pode causar um conflito de interesses e de vontades aí. É dessa maneira que você começa a analisar o que é a força do arquétipo nas pessoas. A persona, por exemplo, foi criado por Jung na representação do que a gente quer mostrar para o mundo, como que eu me mostro para o mundo. Então, eu quero me mostrar como um empresário, eu quero me mostrar como um músico, eu quero me mostrar como um pai. Tudo isso que eu mostro para o mundo é a maneira como eu uso essa força, mas não é a sua completude, não é o seu total. E às vezes as pessoas ficam vivendo só na persona e não sabem mais quem ela é. Ainda não é possível, através da física quântica, olhar onde que está isso.
mas muitos estudiosos já estão percebendo diversas coisas que levam a gente a acreditar que existe uma base genealógica no DNA mesmo e uma força meio que inata, congelada dentro da sociedade, em que a gente pode pegar essa força pra gente ou não. O arquétipo só é ativado junto a experiências relacionadas a ele. Ele também se desenvolve de forma autônoma. Muito símbolo individualizado e coletivo acontece nesse momento. De uma forma simples, esses arquétipos que foi criado pelo Jung são basicamente personagens. E esses personagens a gente mostra pro mundo. Só que esse personagem não é a nossa totalidade. E essas imagens são formadas através da vivência de cada um. Por mais que elas sejam padronizadas, elas têm algumas particularidades. É muito louco você pensar nessa teoria porque ela é uma coisa que não consegue ser explicada ainda na sociedade, né? Mas ele já lá atrás entendia sobre essa questão do inconsciente coletivo, que ele se assemelha muito a um instinto. E os arquétipos, que eu poderia dizer que é o comportamento aprendido depois desse instinto, né? Então a gente interage com esses arquétipos, a gente interage com o inconsciente coletivo, segundo Jung, de maneira às vezes muito inconsciente, né? A gente não percebe o que está acontecendo, a gente não percebe os papéis que a gente assume desses arquétipos, né? Esse daqui foi só um esboço do que é o arquétipo, do que é a teoria de Jung. Ele tem muita coisa pra falar, muita coisa pra explorar. Eu acho ele um cara incrível, que ele era um cara visionário, que tinha vários pensamentos, várias teorias psicológicas que ultrapassavam muito as teorias acadêmicas da época, né? E até hoje ultrapassa. O que é inconsciente coletivo? Como que você vai provar isso? A física quântica hoje está entendendo sobre isso. Então Jung foi um cara muito visionário, muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua com os vídeos. Esse daqui é o canal Psiconamente, eu sou Daniel Ferraz, sou psicólogo e tô aqui pra trazer informações pra vocês. Lembra de se inscrever, me amar e assistir o programa semana que vem, beleza? Valeu, galera! Respira, calma. Dá uma coçadinha na bunda. Vocês se interessaram, eu posso fazer um vídeo mais explicando com... Tô agachado, não preciso estar agachado. Você tá meio com posição de cocô aí, velho.